Saudações a todos. Meu nome é Lucas, sou estudante de História, estou no terceiro período de História na UPE. Estou gravando esse vídeo para professores ou alunos que estejam no ensino médio ou não, mas principalmente os que estão no ensino médio e que tenham dificuldade quando o assunto é a ortodoxia e a heterodoxia da igreja no período medieval, certo? Primeiramente, vamos entender o que é a ortodoxia e a heterodoxia e o que são os concílios ecumênicos, certo? Ortodoxia, ela vem a palavra vem do grego, que significa a doutrina correta, a doutrina comum ou a doutrina certa, remetendo ao ensinamento dos apóstolos, independente, de se realmente ela era apostólica ou não. A heterodoxia significa, o pé da letra, doutrinas diferentes, certo? Que passam a ser considerados heresias após serem condenadas em algum concílio, certo? E o que é um concílio? Um concílio é uma assembleia ou uma reunião de bispos que vão discutir questões administrativas ou doutrinárias, a dogmática da igreja. Concílios eles não eram uma novidade para a igreja primitiva, porém, os únicos concílios que existiam eram concílios locais. Isso vai mudar quando o imperador Constantino vai convocar o primeiro concílio ecumênico da história da igreja. E o que é um concílio ecumênico? É um concílio em que é convocado todos os bispos do mundo, independente se esses bispos vão estar todos presentes, mas o chamado é para todos, certo? Por isso, ecumênicos. Então, por que Constantino convocou um concílio ecumênico? Em Alexandria, no Egito, havia um presbítero chamado Ário. Ário, ele começa a questionar a natureza divina de Jesus e com isso ele começa a atrair seguidores. Por que ele questionava a natureza divina de Jesus? É porque, segundo Ário, se Jesus de fato fora gerado pelo Pai, ele não podia ser eterno. E não podendo ser eterno, ele não pode ser o mesmo Deus que o Pai e nem mesmo se igualar ao Pai, ou ser um Deus igual ao Pai. Portanto, para Ário, Jesus era uma criatura muito perfeita, muito próxima de Deus, porém sendo inferior a Deus e sendo distinto do mesmo. Assim, Ário ele começa a atrair seguidores, mesmo fora do Egito, em outras regiões do Império. Isso começa a haver uma bipolarização da igreja. De um lado, Ário e os defensores de um Jesus criado, e do outro, Santo Atanásio, também de Alexandria, era diácono na época, e os defensores da divindade, da natureza divina de Jesus. Com essa divisão crescente na igreja, Constantino viu nisso uma ameaça à unidade do império,
já que políticos poderiam utilizar da divisão na igreja para fortalecer divisões políticas. Assim, Constantino vai resolver, ou tentar resolver a ameaça à divisão do império, convocando um concílio com todos os bispos. Concílio esse que se deu na cidade de Nicéia, na Ásia Menor, que foi presidido por Ócio de Córdova, que era um bispo da cidade de Córdova e que defendia a divindade de Jesus, certo? O concílio reuniu mais de 300 bispos, cerca de 318 bispos, que era um número bem inferior ao número de bispos que existiam, porém, o chamado foi para todos. E assim, o concílio discutiu e concluiu que Ário estava errado, que era um herege, certo? Porque se Cristo, como diz as Escrituras, tanto no começo do Evangelho de João, como na carta de Paulo aos Colossenses, se não me falha a memória, que Cristo criou todas as coisas, né? No princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Veja, sem ele nada do que foi feito se fez, ou seja, não há uma só criatura que tenha sido criada sem a participação do Filho, do Verbo. Então, se o Verbo é uma criatura, tinha que estar presente na sua própria criação, o que, portanto, era uma contradição intrínseca e, portanto, inadmissível. Ário foi condenado e expulso do império por Constantino por heresia, junto com os dois bispos que também defenderam a causa ariana dentro do Concílio de Nicéia, que proclamou como dogma de fé de que Cristo é Deus consubstancial ao Pai, ou seja, o Pai e o Filho são duas pessoas distintas. O Pai é uma pessoa e o Filho é uma outra pessoa, mas eles são o mesmo ser, consubstanciais, e não dois deuses iguais, mas o mesmo Deus, ou seja, o mesmo ser, sem ser a mesma pessoa, sendo hipostates distintas. Porém, isso não resolveu os conflitos no Império, porque um dos bispos que em segredo era favorável às ideias de Ário, Eusébio de Nicomédia, ele vai usar da sua influência com o imperador para trazer Ário de volta, o que posteriormente vai levar à expulsão e exílio de Santo Atanásio, uma das 3 vezes que ele foi exilado pelo Império Romano. Bom, já temos aí o começo da discussão a respeito da natureza de Cristo e do que é o que é a ortodoxia cristã. O que é a ortodoxia cristã? Ensina ou não. Certo? Bem, a partir do Concílio de Nicéia, você tem o Concílio Ecumênico de Constantinopla, convocado pelo imperador Teodósio I, que em 381 vai convocar um concílio na então capital do Império, Constantinopla, para discutir a heresia de Marciano de Constantinopla, que consistia em negar tanto a doutrina ariana de que Jesus não seria Deus e que Jesus seria que Cristo, o Verbo Filho, seria inferior ao Pai, mas também negar a decisão do Concílio de Nicéia de que Cristo e o Pai seriam consubstanciais, ou seja, para Marciano de Constantinopla, Cristo
seria um Deus igual ao Pai, mas não o mesmo Deus que o Pai. E ainda por cima, o Concílio de Nicéia não havia esclarecido a questão do Espírito Santo. Então, em passagens, por exemplo, do Evangelho de João, no capítulo 20, quando Jesus, já ressuscitado, lhe sopra sobre os apóstolos o Espírito Santo, para Marciano de Constantinopla, isso é uma prova clara de que o Espírito Santo é um ser criado, que é a vontade pelo poder do Filho, e, portanto, ele não poderia ser divino e tampouco ser o mesmo Deus que o Filho. Assim, o concílio, que foi presidido por vários bispos, como, por exemplo, Timóteo de Alexandria, Melício de Antioquia, Gregório Nazireno e Nectário de Constantinopla. E aí este concílio vai condenar como heresia a doutrina heterodoxa de que o Pai e o Filho não seriam cossubstanciais e que o Espírito Santo seria um ser criado. Assim, é estabelecida o dogma e a doutrina da Santíssima Trindade, em que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são pessoas distintas, porém um mesmo ser divino, perfeito, completo, sendo unidas pela mesma essência e distintas nas suas relações de origem e as suas relações de função. As relações de origem e que o Pai gera o Filho sem ser gerado e nem proceder de ninguém. O Filho é gerado pelo Pai sem proceder de ninguém. E o Espírito Santo não é gerado, porém procede do Pai e do Filho. E assim, essas relações de origem explicariam as relações de função, em que o Pai envia o Filho e que o Pai e o Filho enviam juntos o Espírito Santo, que não envia a ninguém. Ou seja, há uma hierarquia na Trindade, mesmo que sejam o mesmo ser. Assim, é estabelecido que a gente chama, o que e ajuda a explicar isso, é estabelecido o credo niceno-constantinopolitano, que é a afirmação da doutrina da Igreja a respeito do que foi discutido nesses dois concílios, os dois primeiros concílios ecumênicos da história da Igreja. Porém, vai surgir novas discussões, não mais a respeito da divindade, mas a respeito da segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é o Filho. E assim, na história de Constantinopla, vai começar a questionar a respeito da união entre as naturezas de Cristo divina e humana. Porque sendo a natureza de Cristo divina e, portanto, perfeita, a natureza humana de Jesus deveria ser absolvida pela perfeição da divindade de Cristo. E a natureza humana de Jesus sendo tão inferior, sendo humana, a natureza infinita de Deus deveria ser obliterada. Portanto, na história de Constantinopla, vai concluir que as naturezas de Cristo não se unem em uma pessoa, e sim que há duas pessoas em Cristo, um Cristo humano e um Cristo divino, e que o Cristo divino habitaria apenas
no Cristo humano, sendo o corpo de Cristo, ou sua natureza humana, apenas como que um receptáculo, ou como que um templo, uma tenda para habitar a divindade da segunda pessoa da Santíssima Trindade. E assim, Nestório vai negar o título que já havia na época de Theotokos de Maria. Ou seja, Maria não seria a mãe de Deus, mas mãe apenas da humanidade e, portanto, ela não deveria ser chamada de Theotokos, mas sim de Christotokos, ou seja, mãe de Cristo, ou apenas de Antropotokos, a mãe da humanidade ou a mãe do homem, certo? Assim, mais uma vez vai gerar adeptos e divisões dentro da igreja, e o imperador da época, Teodósio II, vai convocar em 431, na cidade de Éfeso, na Ásia Menor, um novo concílio ecumênico, presidido por Cirilo de Alexandria, que vai condenar a heresia de Nestório, dizendo, afirmando que se as naturezas de Cristo não se unem, se as naturezas de Cristo não se unem, se não é uma só pessoa, então quem morreu na cruz foi apenas a humanidade, de forma que não faria o menor sentido sequer a encarnação. Negando, por exemplo, a passagem da Escritura que diz que o Verbo se fez carne. Portanto, o concílio condenou a heresia de Nestório de Constantinopla, afirmando o começo do que a gente chama de dogma da união hipostática de Cristo, ou seja, de que Cristo há duas naturezas completas, uma divina e outra humana, que se unem em uma só pessoa, reafirmando o título mariano de Theotokos, e que Maria é mãe de Deus e não apenas mãe da humanidade de Jesus. Outra questão que vai ser levantada pela escola de Alexandria, e a escola de Alexandria que eu estou falando não é uma escola física, mas uma escola no sentido de uma escola teológica, um grupo de acadêmicos, por assim dizer, que vão interpretar, de acordo com a ortodoxia cristã, de maneira equivocada o concílio de Éfeso. E aí vão concluir o seguinte: sim, as naturezas de Cristo se unem em uma só pessoa. Mas se a natureza de Cristo é a natureza divina de Cristo é tão perfeita, logo uma natureza absorve a outra. Jesus não poderia ser ao mesmo tempo Deus e homem. E essa escola vai ser dividida em duas. Eutiques de Alexandria vai defender a ideia de que após a ressurreição de Jesus, que morreu como Deus e homem, a sua humanidade, após a sua ressurreição, ela é absolvida pela divindade. Nas palavras de Eutiques de Alexandria, como uma gota de mel desaparece quando jogada no oceano. Entra em contato no oceano, ela é absolvida e não existe mais, restando apenas o oceano. Já Apolinário de Laodiceia vai defender a ideia de que Cristo deixa a sua divindade na sua encarnação, o Verbo se fez carne, deixando de ser o que era, se transformando em um ser humano, e depois da sua morte, ele
deixa de ser humano e volta a ser divino. Apesar das ideias distintas e que levaram o imperador Marciano a convocar o Concílio de Calcedônia em 451, ambas foram discutidas e rejeitadas pelo Concílio de Calcedônia, que vai reafirmar os cânones dos concílios anteriores, mas vai desenvolver a doutrina a respeito da união hipostática de Cristo e vai condenar um concílio ecumênico conhecido como Segundo Concílio de Éfeso. Porém, este Segundo Concílio de Éfeso é considerado um concílio herético e inválido e, portanto, vai ser condenada pelo Concílio de Calcedônia, o que vai levar a uma divisão na igreja. E aqui uns vão aceitar os cânones do Segundo Concílio de Nicéia, que vai admitir a doutrina do que a gente chama de monofisismo, né? Ou seja, uma única natureza. E outros vão adotar os cânones do Concílio de Calcedônia, principalmente os patriarcados de Constantinopla, Antioquia, Jerusalém, Alexandria e, é claro, o Patriarcado de Roma. Então, o Concílio de Calcedônia vai condenar como heresia, sob o nome de monofisismo, tanto as ideias de Eutíquides quanto as ideias de Apolinário. Certo? Essas discussões vai levar a essa divisão na igreja, assim como o Concílio de Éfeso levou à divisão entre os cristãos nestorianos e os cristãos não nestorianos, os cristãos ortodoxos. E com isso, com essa divisão, vai levar os hereges, tanto nestorianos quanto monofisitas, a serem marginalizados no Império Bizantino. O que vai levar com a imperadora, a esposa de Justiniano, Teodora, já no século VI, a induzir Justiniano a convocar um concílio, né, o Segundo Concílio de Constantinopla, em 553, para tentar reabilitar esses ditos hereges. Porém, os patriarcados vão rejeitar, tanto os patriarcados orientais quanto o patriarcado de Roma, já o papado, vão rejeitar veementemente qualquer tentativa de reabilitação desses hereges. Então, o Segundo Concílio de Constantinopla vai apenas reafirmar o que foi discutido nos concílios anteriores. Já no Terceiro Concílio de Constantinopla, que vai de 680 a 681, um ano inteiro, praticamente um ano inteiro de discussão, não foi exatamente um ano, mas foi um longo período de tempo para um concílio, né, da época, né, de discussão a respeito da heresia de Sérgio I de Constantinopla, que admitia que Cristo tinha duas naturezas, que não se misturavam, que se uniam sem se misturar, sendo Cristo o verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Porém, a questão agora é a respeito da vontade de Cristo. Se Cristo tinha duas vontades distintas, uma humana e uma divina, ou se a vontade de Cristo seria apenas divina, e se houver a vontade humana, ela está sujeita totalmente à vontade perfeita da vontade divina. E, portanto,
a natureza humana de Cristo seria como que um fantoche da natureza divina de Cristo. Essa vai ser a última discussão a respeito da natureza de Cristo nos concílios ecumênicos. Então, em 680, o imperador Constantino IV vai convocar um terceiro concílio de Constantinopla para esclarecer essa questão. E o concílio vai condenar a heresia de Sérgio I, desenvolvendo a doutrina da união hipostática, reafirmando o que havia sido definido nos concílios anteriores e rejeitando a ideia de que Cristo tivesse apenas uma única vontade, sendo a natureza humana de Jesus livre como a dos demais homens, para que a natureza de Cristo, enquanto uma natureza humana, mesmo sendo humana, fosse perfeita em sua natureza. Ou seja, Jesus era um homem completo, um homem como os demais, sem, exceto pela questão do pecado. Ou seja, a natureza humana de Jesus não era pecaminosa, ou seja, não era voltada para o pecado. Mas ainda assim a sua vontade era livre. E, portanto, em Cristo havia duas vontades, uma divina e uma humana, condenando-se assim a heresia do monotelismo. A heresia que afirma que em Cristo há apenas uma natureza. Bom, eu espero que tenha sido útil para você, professor ou aluno. Espero que tenha gostado, certo? E no mais é isso.